O que um dia foi o Beco do Rosário é um espaço do coração de Porto Alegre, localizado junto ao Mercado Público, à Praça 15 de Novembro e ao Porto. Hoje conhecido como Avenida Otávio Rocha, ele guarda ainda este prédio amarelo como uma versão modificada da antiga Casa Carvalho. Este é o mesmo prédio que está aí desde 1880. Daquele lado, dá para ver o antigo abrigo dos bondes que foi construído na década de 30, depois da abertura da Borges de Medeiros. Isso para abrigar o maior número de passageiros que se serviam então dos bondes depois da abertura dessa grande avenida, né? Com a conexão muito importante que ela fazia para a zona sul da cidade. E o chalé da Praça 15 deste outro lado da praça, com uma movimentação sempre intensa à sua volta. Hotel Jung, que foi um dos primeiros arranha-céu da cidade, construído com a abertura da Avenida Otávio Rocha. Na sua época, e ele também era conhecido como Edifício Frederico Mendes, na década de 30, foi um dos mais altos prédios da cidade. Hoje, como se pode ver, os prédios à volta ganharam ainda mais altura, fazendo com que o antigo hotel parecesse hoje, bem mais baixo. Este aqui era o Beco do Rosário, hoje transformado em Avenida Otávio Rocha, rua que deu origem à história em quadrinhos. Como se pode ver, hoje temos duas pistas com canteiro central. Estas duas pistas não existiam na época que este espaço era o Beco do Rosário, naturalmente. Este era apenas uma rua bastante estreita, que também era conhecida como 24 de Maio, e esta segunda pista foi acrescentada mais tarde com a demolição da margem norte do antigo beco. Estamos aqui diante da Igreja do Rosário, que fica quase na esquina com a Rua Vigário José Inácio. E o beco leva o nome dela, pois ele era o acesso a essa igreja antigamente. Esta igreja tem uma história muito interessante. Ela foi construída pelos negros libertos e escravizados ainda no século XIX, pois o vigário José Inácio, que dá nome à rua, não admitia que eles dançassem durante as missas que eram celebradas na igreja matriz, na antiga igreja matriz. Conforme o seu costume, os rituais religiosos eram realizados com danças, com batuques, com música, e isso não era bem aceito pelos clérigos da época. Então eles foram obrigados a fundar uma irmandade da Nossa Senhora do Rosário em 1786, ainda no século XVIII. E construíram no início do século XIX ainda essa igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, a Igreja do Rosário, que ficou então conhecida como a Igreja Irmandade Negra de Porto Alegre, da comunidade negra. Ela era uma igreja tipicamente colonial portuguesa, só que já na década de 1950 foi considerada muito pequena para abrigar a congregação da Irmandade. Isso é um tanto controverso, mas o fato é que ela foi demolida, e foi construída uma nova igreja, então, nesse período. Essa, portanto, que nós temos aqui não é a igreja original. Estamos aqui diante do único trajeto, do único trecho que permaneceu mais ou menos original. Este lado todo, que é a margem sul, digamos, o lado sul foi preservado e o lado norte foi demolido e foi aberta essa conexão com a Avenida Alberto Bins, que era muito importante para conectar o Porto com o bairro São João, o Higienópolis e o bairro Floresta. A
praça que vocês veem adiante é a Praça Otávio Rocha, que homenageia o prefeito que deu início a essas obras, em 1924. Esta praça era antigamente uma quadra normal, com lotes, casas residenciais de comércio, e que foram demolidas para dar lugar à atual Avenida Alberto Bins, antiga Rua São Rafael, e conectando daí com a Avenida Otávio Rocha. Lá onde tem aquela cruz era a Igreja Luterana, a igreja que fazia o fechamento deste espaço na sua subida em direção à Rua Senhor dos Passos. Ela foi demolida e posteriormente substituída por essa outra igreja moderna. Aqui se vê a escultura do prefeito Otávio Rocha na esquina da praça que leva o seu nome, provavelmente datada de 1928, que é quando se tem a inauguração da avenida. Em cima, junto à Rua Senhor dos Passos, a vista do Belvedere da Praça Otávio Rocha.